Amém. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós estávamos aqui na igreja nessa semana, na terça-feira. E eu louvo a Deus, querido, sabe, por muitas coisas. Eu louvo a Deus pelo ministério de música. Num dado momento do ensaio, na terça-feira acontecem os ensaios de louvor. E num dado momento, eu sempre participo do ensaio, fico aqui xeretando, às vezes dando umas pinçadas, uns pitacos nas músicas e tal. Teve um momento que eu saí pela porta e eu comecei a orar pela cidade, eu comecei a orar a Deus por várias coisas, agradecer a Deus. E de repente esse ensaio saiu do nível de ensaio, e se tornou num verdadeiro culto, uma verdadeira adoração, um momento de intercessão, sim, muito gostoso. Aí de repente eu entrei, e aí nós já viramos um charabaias, como diz o pessoal mais pentecostal. E foi muito bom. E nesta terça-feira, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, e no decorrer da semana essa palavra foi sendo confirmada no meu espírito, e eu quero dividi-la com você nessa noite. Então vamos fazer a leitura do capítulo 47 de Ezequiel, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Acompanhe comigo por gentileza. Ezequiel 47, a partir do versículo 1 está escrito: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Versículo 6, e me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E eu quero que você repita comigo: e tudo viverá. Não, eu quero que você repita mais forte: e tudo viverá, por onde quer que passe este rio. Até aí. Queridos, o profeta Ezequiel, dos profetas do Antigo Testamento, com certeza ele é um dos que teve experiências mais extraordinárias com o Senhor. E eu gosto de perceber que na vida de Ezequiel, as suas experiências foram extremas. Desde o capítulo 1, em que ele tem uma visão do trono de Deus, uma visão da glória de Deus. Ele tem uma visão, sim, extraordinária, ao ponto de se prostrar, ao ponto de cair como morto. E queridos, quando a presença de Deus se manifesta, é assim que nós nos sentimos. Nós nos sentimos frágeis, nos sentimos fracos, tamanha a presença da glória do Senhor. Mas o profeta Ezequiel também foi alguém que
de uma visão da glória do trono de Deus, da majestade e soberania de Deus, ele viu também, conforme está escrito no capítulo 37 da profecia, o vale de ossos secos. Então Ezequiel foi alguém que viu tanto a glória de Deus, como também viu um vale que representava toda a casa de Israel, mas ele viu este mesmo vale sendo transformado, se colocando em pé como um exército sobremodo numeroso e poderoso. E agora neste capítulo 47, ele tem a visão do rio de Deus. Ele tem a visão de um rio que emana do templo que estava em Jerusalém. Esta visão, uma visão profética, e este rio tem tudo a ver comigo e com você. E em primeiro lugar, eu quero destacar que este rio representa a presença do Espírito Santo. Digam assim comigo: este rio representa o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, eu quero falar a respeito sobre este rio, de como ele está relacionado com a presença do Espírito Santo. Quando nós vemos na escatologia, que é o estudo das últimas coisas, o estudo das coisas relacionadas ao tempo do fim, nós podemos perceber que o rio de Deus, ele está presente na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu até a terra. Lá no Salmo 46, no verso de número 4, não precisa abrir, um texto muito conhecido, está escrito que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Também no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1, o João ele diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, escatologicamente, ou seja, quando olhamos o estudo das coisas do fim, este rio está presente na Nova Jerusalém, este rio emana do trono de Deus, e com certeza é o mesmo rio que estava no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 10. A Bíblia diz que saía um rio do jardim e se dividia em 4 braços. E agora, quando nós olhamos o Novo Testamento, olhamos a nossa vida, este rio está relacionado a mim e a você, porque este rio, ele fala da pessoa do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 44, no versículo 3, está escrito assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Portanto, este rio está relacionado à pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus, lá no capítulo 7 de João, no dia da festa dos tabernáculos, lá no capítulo 7, no versículo 37, acompanhe comigo por gentileza este texto, João capítulo 7, versículo 37 até o 39. João 7, 37 até o 39, está escrito assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele diz, isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Portanto, quando a palavra de Deus fala a respeito do rio, ele tanto está relacionado com a Nova Jerusalém, como nos nossos dias está relacionado a mim e a você. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta na minha e na sua vida como um rio. O Espírito Santo se manifesta sobre a nossa vida como águas fortes, como torrentes que é derramado sobre a terra seca. O apóstolo Paulo diz que eu e você não fomos salvos por causa das obras de justiça que nós praticávamos, mas nós fomos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o qual derramou Deus sobre nós ricamente. Tito capítulo 3, versículo 5 e versículo 6 está escrito isso:
Deus derramou ricamente o seu Espírito sobre nós. Fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A profecia de Joel diz que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Portanto, toda a ação do Espírito Santo, ela sempre está comparada com o derramamento de água, com a manifestação do rio. Portanto, quando nós olhamos esta profecia do capítulo 47, em que Ezequiel vê esta visão do rio passando, se manifestando, curando e restaurando, esta ação está relacionada à presença do Espírito Santo, ao agir do Espírito sobre mim e sobre você. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Segundo lugar, versículo de número 8 e 9 da profecia de Ezequiel 47, está escrito que tudo por onde ele passar, tudo viverá. Em segundo lugar, a ação do Espírito Santo produz em nós vida. A ação do Espírito Santo traz vida sobre aquilo que estava morto. Ezequiel nos mostra como esse rio, que representa a ação do Espírito Santo, ele pode mudar a nossa vida por completo. Veja comigo no versículo 8. Ezequiel 47, 8. Está escrito assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Preste atenção nessa última frase. E entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. O profeta está dizendo que até mesmo as águas do mar morto se tornam saudáveis quando este rio passa por ele. O que isso significa? Só para você ter uma ideia, para a gente entender algumas coisas, como elas estão relacionadas a nós, nós precisamos entender o contexto geográfico daquilo que o profeta está relatando. O Mar Morto está relacionado no Oriente Médio, entre Israel e a Jordânia. E ele é alimentado pelo Rio Jordão, o mesmo rio que Jesus foi batizado. O Mar Morto, ele tem este nome devido à grande quantidade de sal que este mar carrega. Chega a ser 10 vezes mais do que um oceano comum. Então, por exemplo, para cada litro de água de um oceano comum, há aproximadamente 35 gramas de sal por litro de água. O Mar Morto, ele tem uma grande quantidade de sal, que ele chega a ter 10 vezes essa quantidade, ou seja, aproximadamente 300 a 350 gramas de sal por litro d'água. Ou seja, pelo fato dessa alta quantidade de sal, tudo aquilo que chega no Mar Morto morre. Ali, as pessoas que visitam essa região, que vão até Israel fazer as viagens turísticas, essas pessoas podem ver que ali não tem peixes, ali não tem vida. Ou seja, o nome deste mar é Mar Morto por causa que ele está desprovido de vida. Ele não apenas não tem vida, como ele também mata tudo aquilo que entra nele. E este texto está dizendo que quando este rio toca até mesmo o Mar Morto, tudo vive, tudo se torna saudável quando este rio toca, quando este rio passa. Só para você ter uma ideia ainda a respeito, a título de informação, os guias turísticos que conduzem as pessoas naquela região, eles dizem assim: olha, se você tiver alguma ferida em aberto, não entre no mar porque vai arder, você vai sofrer de dor, você vai ver o bicho pegar para o teu lado. Né? Ou seja, tem uma alta quantidade de sal e isso faz com que produza muita dor, muita irritação na pele. Se você der uma olhada no Google, se você der uma olhada na internet, você vai ver até mesmo que as pessoas não afundam nesse mar devido à quantidade de sal que tem nele. Você vai ver algumas fotos lá, as pessoas boiando, até mesmo lendo um jornalzinho dentro do Mar Morto. Por quê? Por causa da grande quantidade de sal, e ele está desprovido de vida por causa disso. E essa profecia está dizendo que quando o rio de Deus desemboca no Mar Morto, este Mar Morto se torna saudável por causa do rio que está tocando nele. Isso significa que a nossa vida muitas vezes é semelhante a este Mar Morto. Nós podemos muitas vezes entender que a nossa vida está desprovida de vida. Estamos desprovidos de vida própria. E
muitas vezes nós precisamos do toque e da ação do Espírito Santo para que a vida se manifeste em nós. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou. Nós fomos vivificados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, querido, que quando o rio do Espírito Santo chega sobre a sua vida, aquilo que está desprovido de vida, aquilo que está morto, aquilo que está estéril, aquilo que não tem mais chance de ser vivo ou de ser vivificado segundo o curso natural das coisas, quando o Espírito Santo se manifesta, a vida está chegando e pode tornar saudável aquilo que está morto em sua vida. É assim que o Espírito Santo se manifesta sobre nós. É assim que o Espírito Santo age sobre mim e sobre você. Há áreas da nossa vida que estão mortas, há áreas da nossa vida que estão sem expectativas, seja a sua fé, seja a sua esperança, seja o seu casamento, seja a sua área financeira, tudo por onde este rio passar, viverá. E eu estou aqui nesta noite para declarar isso sobre você. Aquilo que está morto, uma vez que o Espírito Santo toca, passa a ter vida e vida abundante. Em João 6,63, Jesus diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Portanto, existe poder na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é impelida, ela é realizada, é aplicada pelo poder do Espírito Santo. Então todas as vezes que nós estamos ministrando a palavra, todas as vezes que estamos pregando a palavra, o Espírito Santo está vivificando. Por quê? Porque Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então quando recebemos a palavra de Deus em nosso coração, a palavra produz vida através da ação do Espírito Santo sobre nós. Foi isso que aconteceu aquele dia. Quando nós ministramos a palavra foi vivificada pelo poder do Espírito Santo. E esta mesma palavra vai vivificar sua vida nessa noite. Este mesmo Espírito vai pegar esta palavra e vai tornar saudáveis as águas que estão mortas em sua vida. Aleluia! Agora, o que me chama a atenção neste texto, quando nós olhamos esta passagem, é que este ser que está conduzindo o profeta Ezequiel, provavelmente um anjo, a Bíblia está dizendo no versículo 3, e aqui eu quero entrar no terceiro ponto. O profeta é conduzido pelo anjo, por este ser, em águas mais profundas, em águas que davam nos tornozelos, nos joelhos e nos lombos. Isso significa, querido, que eu e você é que decidimos o quanto nós desfrutaremos dessa vida. Significa que eu e você é que decidimos o quão mais profundo nós vamos entrar em Deus e consequentemente nós desfrutaremos da abundância de Deus em nossas vidas. Somos nós que decidimos, somos nós que determinamos o quanto de Deus nós iremos experimentar. Significa que você vai experimentar de Deus de acordo com a sua sede. Você vai experimentar de Deus de acordo com a sua fome. Você vai experimentar de Deus de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua disposição em entrar em águas mais profundas. E eu quero crer nessa noite que todos aqui estão dispostos a não permanecer apenas em águas que dão nos tornozelos, mas em águas mais profundas. Quantos podem dizer amém por isso? Aleluia! Ezequiel é conduzido então, veja comigo no versículo 3. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. 1000 côvados representam 500 metros. Então ele estava na margem do rio, ele andou 500 metros, meio quilômetro, e eram águas que davam nos tornozelos. Ele andou mais 500 metros e eram águas que davam nos joelhos. Ele andou mais 500 metros e eram águas que davam nos lombos. E mais 500 metros, águas que só podiam ser passadas a nado. Querido, eu quero fazer aqui uma comparação, traçar um paralelo a respeito de águas nos tornozelos, nos joelhos e nos lombos, com aquilo que Jesus
fala em João capítulo 14, no versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E cada uma dessas etapas, eu quero compará-las, tornozelos, joelhos e lombos, eu quero comparar com o que Jesus disse: o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse tópico, o primeiro subtópico deste ponto é as águas que dão nos tornozelos. Isso fala da nossa caminhada com o Senhor. No momento em que nós conhecemos ao Senhor, no momento em que nós somos salvos, no momento em que nós conhecemos a Jesus e nós o conhecemos como sendo o caminho. E quando o profeta Ezequiel tem essa visão e é levado em águas que dão nos tornozelos, essa água fala de quê? Fala de superficialidade, fala de águas rasas. É aquele momento em que nós experimentamos Jesus como o caminho. Lá no Salmo 23, no versículo 2, está escrito que: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. São águas tranquilas, são águas calmas, águas que refrescam os nossos pés. É aquele momento em que nós experimentamos Jesus como caminho. É aquele momento em que nós saímos das trevas e nós entramos na luz e nós começamos a caminhar com o Senhor. Mas isso também fala de um lugar de segurança para quem é criança. Por exemplo, se você já foi a um rio ou se você já foi à praia, com certeza você vai observar que as crianças, elas ficam apenas ali na parte rasa, na superfície das águas. Todo país sensato não vai permitir que os seus filhos vão em águas mais profundas, não é verdade? Por quê? Porque ali ele tem segurança, ali ele está cuidado, ali ele está protegido. E há um momento da nossa vida que nós estamos vivendo assim, em águas mais rasas. Só que o grande perigo, poderia assim dizer, é que nós estamos tanto tendo contato com a terra, como também com as águas. No início da nossa caminhada, no início do nosso relacionamento com o Senhor, nós experimentamos tanto as coisas da terra, como nós experimentamos também as coisas sobrenaturais. Por quê? Porque nós ainda estamos em águas rasas. Nós ainda estamos na superfície das águas. Mas o desejo de Deus é que eu e você entremos em águas mais profundas. Que nós avancemos no nosso relacionamento. Que nós avancemos na nossa jornada cristã. Aqui neste texto você pode perceber que a vida cristã é uma vida progressiva. E Deus deseja que você saia do lugar de superficialidade. Deus deseja que você saia do relacionamento superficial que você tem com Ele, do relacionamento superficial que você tem com a palavra de Deus. Deus deseja que você saia de uma vida superficial, em que você se relaciona com Deus apenas nos domingos, ou quando isso de fato acontece. Deus deseja levar você a águas ainda mais profundas. Quantos podem dizer amém por isso? E a segunda etapa que o profeta é levado pelo anjo está no versículo 4, quando ele diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Esse é o momento em que nós experimentamos Jesus como sendo a verdade. Os tornozelos estão relacionados a Jesus como sendo o caminho, e os joelhos falam de Jesus como sendo a verdade. E os joelhos falam de quê? Falam de firmeza, falam de estabilidade, falam de segurança. Joelhos também falam do quê? Falam de adoração, falam do momento em que nós nos prostramos, em que nós entendemos a vida de adoração, em que nós conhecemos a Jesus como sendo a verdade. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, é o momento da nossa caminhada em que nós já não estamos mais em águas rasas, mas nós já estamos em águas que dão nos joelhos. Aqui as águas começam a tocar a nossa vida, e nós começamos a conhecer a Jesus como sendo a verdade. Verdades começam a fazer parte da nossa vida, verdades passam a fazer parte do nosso coração. Mas eu tenho uma notícia: nós ainda estamos com águas apenas nos joelhos. Isso fala de um momento que eu e você ainda estamos nem num lugar de superficialidade e nem num lugar de profundidade, mas nós estamos com águas apenas nos joelhos.
E eu digo para você que Deus deseja te levar a águas ainda mais profundas. Jesus é o caminho, tornozelos. Jesus é a verdade, joelhos. Mas Jesus também é a vida. E aí no mesmo versículo 4, mediu mais 1000, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. O lombos fala dessa região aqui, ó, região da cintura. Não é ombro, é lombo, tá? É aqui na região da cintura. Aqui está localizado o nosso órgão reprodutor. Aqui nós conhecemos ou começamos a desfrutar de Jesus como sendo a vida. Ele é o caminho, a verdade, mas Ele é também a vida. É o momento em que nós começamos a reproduzir algo para Deus. É o momento em que nós nos tornamos frutíferos na nossa caminhada, no nosso relacionamento com o Senhor. É o momento em que a vida começa a ser produzida, onde nós começamos a experimentar Jesus como sendo a vida. É o momento da nossa vida em que nós passamos a reproduzir, aonde nós nos tornamos frutíferos, aonde o fruto do Espírito começa a ser mais notório, mais real, mais presente na nossa vida, aonde nós começamos a dar frutos. Por quê? Porque Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para dardes fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então é uma área da nossa vida, um momento da nossa vida, em que nós experimentamos Jesus como sendo a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Você se torna frutífero. Só que eu posso dizer para você que é um momento decisório. Se você já foi ao mar, se você já foi à praia, e ali as águas começam a te agitar, né? Você já passa a ser mais vulnerável às águas. Elas já começam a te puxar mais profundo. As águas já começam a te impelir já para a profundidade. E se você não tomar cuidado, você vai lá para o fundo e você nem percebeu. Às vezes toma um caldo, às vezes se afoga. Não é? Eu já tomei caldo já, gente. É triste, hein? Né, amor? Ai, ai. Mas é o momento em que nós decidimos: ou eu entro mais profundo em Deus, ou eu volto para a superfície. E é muito triste, querido, olhar para pessoas e ver que elas tiveram oportunidades de entrar em águas mais profundas e elas simplesmente decidiram voltar para a superfície. Elas simplesmente decidiram voltar para a margem, uma vez que Deus deseja que você e eu entremos em águas mais profundas. Pastor, águas mais profundas, águas que dão nos tornozelos, nos joelhos e nos lombos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essas águas mais profundas representam o quê? João capítulo 10, versículo 10. Acompanhe comigo no telão, por gentileza. João capítulo 10, versículo 10. Aí está escrito: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio apenas para te dar vida, mas Ele veio para dar uma vida abundante, uma vida transbordante. Ele veio para que você não viva apenas na superfície. Ele veio para que você não viva apenas com águas nos tornozelos, nos joelhos ou nos lombos. Ele deseja que você viva uma vida transbordante, uma vida maiúscula, uma vida superlativa, uma vida transbordante, uma vida que excede o natural, uma vida que excede as circunstâncias, uma vida que excede aquilo que os seus olhos podem ver. Jesus veio para que você tenha uma vida superabundante, em que essa vida transpõe o poder do inferno. Essa vida é a vida que traga a morte. Aleluia! Esta é a vida que Jesus veio para mim e para você. E no versículo 5
está escrito que mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se pode atravessar. Uma outra versão, a King James atualizada, está escrito assim: ainda mediu 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Isso significa, querido, que quando você está na superfície, com águas nos tornozelos, você ainda tem um controle da sua vida. A qualquer momento você pode voltar para o natural. Quando você está com águas ainda nos joelhos, você ainda continua tendo contato com a terra debaixo das águas. Quando você ainda tem águas nos lombos, você ainda tem o controle das coisas e você pode voltar para a superfície do rio. Mas quando as águas se tornam águas profundas, são águas que você já não pode mais passar caminhando, são águas que você tem que atravessar a nado. Não é mais você que tem o Espírito de Deus, mas é o Espírito Santo que tem você. Um dia, quando nós cremos em Jesus, Ele nos deu o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Só que existe um momento da nossa vida em que não somos mais nós que temos o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que nos tem por completo. E é este o nível de relacionamento que Deus deseja levar a mim e a você. Uma vida em que não sou eu que tenho o Espírito Santo, uma vida em que não sou eu que domino as coisas, mas é o Espírito Santo que me tem por completo. É o Espírito Santo que determina as coisas, é o Espírito Santo que me guia em toda a verdade, é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que tem total controle sobre todas as áreas da minha vida. Eu já não tenho mais contato com a terra, mas é o Espírito Santo que tem o controle da minha vida. Querido, nós ainda temos o controle da nossa vida, nós ainda temos o controle da nossa casa, nós ainda temos o controle do nosso dinheiro, nós ainda temos o controle do nosso tempo, mas existe um momento da nossa vida em que nós precisamos decidir entrar em águas mais profundas, e é o Espírito Santo que determina todas as coisas, é o Espírito Santo que passa a governar. Uma coisa é você ter o Espírito Santo residente na sua vida, outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente na sua vida. Uma coisa é você ter o Espírito Santo residindo, outra coisa é você ter o Espírito Santo presidindo a sua vida. E meu amigo, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo nos toma, você já não escolhe mais onde você quer morar, você já não escolhe mais aonde você quer trabalhar, você já não escolhe mais nada na sua vida, você se entrega por completo e diz: Espírito Santo, eu sou o teu servo, faça da minha vida conforme a tua vontade. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu te pergunto, em qual nível você está no seu relacionamento com Deus? Você ainda está em águas rasas, águas que dão nos tornozelos? Você ainda tem muito contato com a terra, você ainda tem muito contato com a areia, você ainda tem muito contato com as coisas naturais? Ou você está a cada dia mais entrando em águas profundas, saindo do controle, tirando o controle, entregando o controle da sua vida nas mãos do Senhor? É aquele momento, querido, em que você diz como Paulo em Atos 20, 24: em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. É aquele momento em que nada mais te satisfaz. É aquele momento em que as coisas deste mundo já não te satisfazem mais. É aquele momento da sua vida em que você quer contemplar ao Senhor, que você quer estar na presença do Senhor, que você quer desfrutar de águas mais profundas, que você quer que Deus tome a sua vida por completo. Nós ainda estamos muito no controle das coisas. Senhor, até aqui, Senhor. Até aqui o Senhor toca. Até aqui o Senhor mexe. Até aqui o Senhor tem o controle da minha vida. Aqui não. Eu quero continuar no controle. Qualquer momento que eu quiser voltar para a superfície, eu volto, Deus. Mas Deus deseja nos levar, igreja, a um lugar em que a presença dEle nos governa por completo. Eu gosto de usar o exemplo de Moisés.
Moisés, um homem extraordinário, um homem que teve experiências com Deus extraordinárias, um homem que viu os milagres acontecerem no Egito, um homem que viu a água se transformar em sangue, ele viu todas as pragas que Deus enviou sobre a terra do Egito, a fim de executar o juízo sobre Faraó. Moisés viu de tudo, querido. Ele viu comida descer do céu, ele viu água sair da rocha, ele viu tudo que você imaginar, e você conhece um pouco da história de Moisés. Mas chegou um momento na vida de Moisés e da história de Israel, em Êxodo capítulo 33, em que Deus diz assim: Moisés, eu vou fazer com que vocês subam e possuam a terra que eu prometi dar aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês vão herdar a terra, vocês vão alcançar a promessa. Só que é o seguinte, Moisés, eu não vou no meio desse povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo que não se inclina, é um povo que não se dobra. Deus está dizendo assim: se vocês querem bênção, eu vou dar bênção para vocês. Deus está dizendo: se vocês querem tudo aquilo que eu posso dar, eu vou dar a vocês, só que eu não estarei no meio de vocês. Aí no versículo seguinte, o Senhor diz assim: olha, Moisés, eu enviarei o meu anjo que irá diante de vocês. Esse anjo fará companhia com vocês, mas eu não estarei lá. Aí chegam alguns versículos seguintes, Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés está dizendo: Senhor, não importa se o Senhor vai nos abençoar, não importa aquilo que o Senhor vai nos dar, não importa se o Senhor vai nos dar anjo, não importa se o Senhor vai dar qualquer outra coisa, se a sua presença não for conosco, Senhor, de nada vale a pena aquilo que o Senhor pode nos dar. Querido, chega um momento da vida cristã que você tem que decidir, que você tem que olhar e dizer: Deus, eu não estou nem aí para as bênçãos são importantes, eu estou mais importando com o abençoador, eu estou mais preocupado com a sua presença. Eu sei que o Senhor vai me dar todas as coisas, eu sei que o Senhor vai me fazer herdeiro, mas se a tua presença não estiver na minha vida, a sua presença real, a sua presença notória, a sua presença manifesta, de nada vale a pena, Senhor. É isso que Moisés está dizendo. Eu não estou preocupado com bênção, eu não estou preocupado com anjo, eu não estou preocupado se tem porta aberta, eu não estou preocupado se Deus vai abençoar, eu estou preocupado com a presença manifesta do Senhor. E é isso que nós precisamos ansiar, é isso que nós precisamos desejar. Deus, não importa se o Senhor não vai me dar carro novo, não importa se o Senhor não vai me dar casa nova, Senhor, não importa se o Senhor não vai me promover no emprego, não importa se eu não vou entrar numa multinacional, Senhor, o que eu quero é a sua presença. E é momento de decisão, é momento de decisão, em que você abre totalmente o controle da sua vida. Querido, eu não estou dizendo que Deus não vai te dar, Ele vai te dar. Mas o que precisa ser importante na sua vida não são as coisas que Deus pode dar, e sim aquilo que Deus é. E às vezes nós estamos mais preocupados com as bênçãos de Deus do que com o Deus das bênçãos. Estamos mais preocupados com o que Deus pode nos dar do que com o que Deus é. É tempo de decidir, nós cantamos hoje, não é? É tempo de decidir. Esqueci a letra. Tempo de decidir por quem eu vivo. É isso aí, né? Eu lembro todas as letras, mas na hora no que precisa não lembro. Mas é tempo de decidir. Eu quero dizer para você que como igreja nós vamos entrar neste tempo. Como igreja nós vamos entrar neste nível de águas. Nós vamos entrar neste nível de águas profundas. As águas estão subindo. As águas estão subindo, eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos saindo das águas que dão nos tornozelos, estamos passando das águas que dão apenas os joelhos. Nós não estamos apenas em águas que dão nos lombos, mas nós vamos entrar no nível de águas mais profundas, águas que não podem ser ultrapassadas de forma natural, mas são águas que o Deus de todas as águas está no controle de tudo. É nesse nível que nós estamos entrando. E você decide o nível que você vai viver.
para nós encerrarmos e orarmos. Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. Olha o clamor da igreja. Olha o clamor da igreja. Olha o clamor da igreja. E o Espírito e a noiva dizem. E o Espírito e a noiva dizem. E quem ouve diga. E quem tem sede. E quem Deus obriga. E quem quiser, beba ou receba de graça a água da vida. O clamor da noiva e do Espírito é: Senhor, vem. O clamor do Espírito e da noiva é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que uma noiva mais anseia, queridos, não é por uma casa. O que uma noiva mais anseia é por um marido. Não é? As noivas digam amém. O que uma noiva mais deseja não é por uma casa. O que uma noiva mais anseia é pelo seu noivo. Jesus está dizendo: quem quiser, beba de graça da água da vida. A todo aquele que tem sede, a água é somente para quem tem sede. A água é somente para aqueles que estão sedentos. Esses dias nós estávamos conversando e eu citei um versículo de Provérbios que diz que a alma farta pisa o favo de mel. Que a pessoa que está farta, ela despreza aquilo que é mais precioso. Mas a pessoa que está sedenta, ela jamais vai desprezar aquilo que é precioso. E é somente para quem tem sede. E você e eu iremos desfrutar de Deus de acordo com a sede que nós temos de Deus. Qual é a sede que você tem de Deus? Qual é o desespero que você tem de Deus? Qual é o anseio que você tem de Deus? O salmista, no capítulo 42 dos Salmos, ele diz: Senhor, assim como a corça suspira, anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Assim como a terra seca suspira pelas águas, anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Robinho, pode ir lá. Qual é a sede que você tem de Deus? Saiba que você irá desfrutar de acordo com a sua sede, de acordo com o seu anseio. Coloque-se em pé, por gentileza.